Capítulo 281. O plano Olho da Lua começa, aquele que deixa Madara cauteloso? Ao ouvir as perguntas de Sasuke, Madara ficou primeiro atônito, depois seu rosto escureceu. No entanto, antes que ele pudesse falar, Sasuke deste lado falou novamente sem expressão, continuando. Ele apontou para o braço direito de Madara enquanto dizia indiferentemente. E além disso, até onde sei, na história do mundo Shinobi, supostamente, você era superior a todos os outros Shinobi. Além do primeiro Hokage, ninguém se comparava a você. Mesmo que o Edo Tensei reduza sua força até certo ponto, não deveria diminuir seu nível tanto assim, certo? Então, você deve ter se deparado com algum inimigo poderoso e inesperado, correto? Sasuke analisou a situação de forma impassível e metódica. Sua velocidade de fala não era nem rápida nem lenta, mas, mesmo depois de dizer tudo de uma vez, ainda carregava um tom um tanto agressivo. E ele parecia completamente alheio a tudo. Que o Madara à sua frente agora havia se tornado extremamente sombrio. Como se estivesse prestes a pingar água. É preciso saber. Sendo sua primeira batalha após retornar dos mortos, escapar com um braço decepado já era extremamente constrangedor. Além disso, seu oponente era apenas um jovem obscuro. Um mero shinobi com pouco mais de 20 anos. Tal coisa, se isso alguma vez vazasse. A influência de Uchiha Madara no mundo shinobi inevitavelmente despencaria drasticamente. Exatamente por essa razão, Obito e Zetsu permaneceram em silêncio sobre o assunto. No entanto, Madara jamais esperava. Sasuke, esse cara do nível de bisneto, começaria imediatamente a pressionar por respostas? Que diabos, se não fosse pelo fato de o Rinnegan de Sasuke ainda ser útil, ele com certeza teria começado a lhe dar uma lição. Após um momento de silêncio, Madara, com o semblante sombrio, disse em tom extremamente frio com calma. Isso não é da sua conta. Além disso, esse inimigo não está em um nível que você possa alcançar. Desde que nosso plano seja concluído, nem mesmo ele será motivo de preocupação. Madara disse sem demonstrar emoção. No fim das contas, ele não se irritou com a franqueza da geração mais jovem. Afinal, como adulto, se ele fosse mesquinho demais com uma criança, isso realmente não seria digno. E então, ele se virou. Caminhando mais para dentro da caverna, ele disse calmamente. Siga-me, Sasuke. Você precisa começar a aprender como usar o Rinnegan para invocar a estátua do caminho exterior. A silhueta de Madara com seu único braço foi se aprofundando gradualmente, desaparecendo na escuridão. E Sasuke, com o olhar vacilando ligeiramente, ponderou por um momento antes de levantar o pé e segui-la em silêncio. Embora Madara não tenha respondido diretamente à sua pergunta, ele podia fazer uma estimativa aproximada. Já que Madara mencionou aquele inimigo, isso foi o suficiente para mostrar. A pessoa que decepou o braço de Madara devia estar do lado oposto, e sua força provavelmente não era inferior à do deus shinobi da era anterior, Hashirama. Caso contrário, Madara não o chamaria de um nível inatingível. Pensando nisso, Sasuke respirou fundo, quase imperceptivelmente. O verdadeiro mundo shinobi era, de fato, muito mais profundo do que ele havia imaginado. Não só existia alguém tão imprevisivelmente poderoso quanto Kyo, cuja força era insondável, mas também alguém capaz de decepar o braço de Madara em seu estado Edo Tensei, e alguém que até mesmo Madara encarava com apreensão. Considerando isso, obter o Rinnegan foi apenas o meu ponto de partida. O olhar de Sasuke brilhou pensando isso em seu coração. Sua figura desapareceu gradualmente na escuridão. O tempo voou. Tarde da noite. Em Amegakure, dentro de uma prisão subterrânea escondida. Neste momento, sob a luz tênue das velas, diversas figuras foram contidas em dispositivos especiais. Rodeado por encantamentos de selamento especiais e hastes de metal preto capazes de detectar chakra. E dentre essas figuras,
O Kazekage interino era o Jinchuriki de uma cauda Gaara, que havia sido trazido de Sunagakure por Deidara. Os poucos restantes também eram Jinchuriki de várias aldeias. No entanto, nesse momento todos estavam inconscientes. Claramente, esses dispositivos e talismãs especiais existiam precisamente para conter os diversos Jinchuriki das bestas com cauda. Mas naquele instante, de repente, voxax! Num canto da prisão, um vórtice espacial invisível surgiu de repente. Próximo, duas figuras negras materializaram-se gradualmente distorcidas a partir do interior. Esses dois eram naturalmente Obito e Zetsu Negro. No momento em que eles surgiram, a capacidade sensorial de Zetsu Negro se expandiu instantaneamente para fora. Após um instante, ele acenou com a cabeça para Obito, baixando a voz. Além dos poucos Jinchuriki das bestas com cauda, não há mais ninguém. À medida que as palavras eram ditas, Obito ficou inicialmente atônito, depois seu olhar se ergueu ligeiramente, acenando com a cabeça, e disse em voz baixa: eles são realmente muito arrogantes. Um lugar tão importante, e eles só providenciaram esse nível de segurança. E assim conseguimos. À medida que as palavras eram ditas, Obito avançou imediatamente em direção a um dos Jinchuriki. E neste momento, Zetsu Negro baixou a voz em tom de advertência séria. Tenha cuidado, Obito. Não toquem nas hastes negras de chakra do Jinchuriki ou Nagato vai perceber. Ao ouvir isso, Obito não se virou, apenas curvou levemente os lábios, enquanto colocava a mão no dispositivo, deu uma risadinha baixa. Nesse caso, desde que eu transfira todo o dispositivo junto com o Jinchuriki que está dentro, isso não vai funcionar? Voxax! À medida que as palavras eram ditas, o Mangekyo Sharingan ativado. Um vórtice espacial invisível surgiu de repente, sugando instantaneamente o Jinchuriki à frente de Obito, juntamente com todo o dispositivo, sem deixar rastros. E no instante seguinte, Obito, sem hesitar, com um sorriso calmo e confiante no rosto, caminhou em direção à posição do próximo Jinchuriki. E deste lado, ao observar a sequência de operações impecáveis de Obito, Zetsu Negro ficou inicialmente atônito, mas depois soltou um suspiro de alívio, sentindo-se em paz. Como disse Obito, na verdade, ele nem precisou tocar naqueles talismãs de contenção ou nas hastes de detecção de chakra de Pen. Ele podia simplesmente sugar todo o dispositivo junto com o Jinchuriki para a dimensão Kamui. Por aqui, não havia absolutamente nenhuma necessidade de se preocupar em ser descoberto por Nagato ou algo do tipo. Obito caminhou calmamente em direção ao próximo Jinchuriki, ergueu a mão novamente e a colocou na lateral do dispositivo, ativando seu Mangekyo Sharingan. Kamui, voxax! O vórtice espacial reapareceu, devorando-o e transportando-o para outra dimensão. Próximo, ele não hesitou. O último Jinchuriki, o Quatro Caudas, também foi facilmente absorvido. Neste ponto, os três Jinchuriki capturados pela Akatsuki, todos haviam sido levados para a dimensão Kamui de Obito. Missão cumprida. Obito se virou, um leve sorriso surgindo sob sua máscara, revelando a satisfação de um plano bem-sucedido. Ele olhou para Zetsu Negro à sua frente e deu uma risadinha discreta. Por aqui, não é mais necessário que o Zetsu Branco continue vigiando lá fora. Vamos nos retirar. Ao ouvir isso, Zetsu Negro assentiu com a cabeça. Na verdade, antes de serem oficialmente teletransportados para esta prisão subterrânea, Obito separou Zetsu Branco de Zetsu Negro e, usando a habilidade de transformação de Zetsu Branco, o colocou de guarda do lado de fora. Se alguém aparecesse, ele os avisaria imediatamente. Mas, eles não esperavam por isso. O andamento desta missão foi tão tranquilo. Originalmente, eles haviam considerado que se encontrassem uma luta, Zetsu Negro os deteria primeiro, e então Obito tomaria o Jinchuriki à força. Mas agora, ao que tudo indicava, nenhum daqueles planos era necessário. Os Jinchuriki estavam simplesmente ao alcance.
Capítulo 282. E se for uma armadilha? Não há mais nada a temer. Após um momento de silêncio, Zetsunegro estava prestes a se mover, mas, naquele instante, pareceu ter se lembrado de algo e disse em voz baixa: Isso não parece um pouco estranho? Nossa operação para capturar o Jinchuriki parece um pouco tranquila demais. À medida que as palavras eram ditas, Obito ergueu levemente uma sobrancelha. Ele não esperava que Zetsunegro fosse usar o cérebro para pensar pela primeira vez. No entanto, após refletir por um momento, Obito decidiu mesmo assim não complicar as coisas. Porque no passado foi precisamente por complicar demais as coisas que ele acabou caindo em armadilhas ainda maiores. Desta vez, não importa qual aspecto você analise, ele já havia concluído com sucesso a missão de capturar o Jinchuriki. Não importa que tipo de armadilha o outro lado tivesse preparado. Pelo menos agora, eles já haviam conseguido. Contanto que eles conseguissem obter esses Jinchuriki e encontrassem uma maneira de reunir os Jinchuriki restantes, então, o plano Olho da Lua já estaria mais da metade completo. E se fosse uma armadilha? Até então, mesmo que se tornassem inimigos da Akatsuki, não haveria nada a temer. Pensando nisso, Obito disse calmamente: Não pense demais nisso. Afinal, como Nagato poderia saber que precisamos dos Jinchuriki? Com o Rinnegan e a estátua do caminho exterior em sua posse, ele provavelmente pensa, de forma arrogante, que apenas a Akatsuki pode criar a chamada arma da besta com cauda. Mas ele jamais imaginou que nós também possuíssemos o Rinnegan. Assim que Obito terminou de falar, Zetsunegro ficou inicialmente um pouco atordoado, depois assentiu lentamente. Isso era verdade. Afinal, sem o Rinnegan e a estátua do caminho exterior, realmente não haveria necessidade dos Jinchuriki. A arrogância deles era compreensível. Vamos, assim que Zetsunegro estava pensando. Obito não hesitou mais, caminhou para o lado e ativou Kamui diretamente, sugando os dois para dentro da dimensão Kamui. Eles desapareceram da prisão subterrânea. No dia seguinte, de manhã cedo, Konan estava cuidando de alguns assuntos na Academia Shinobi de Amegakuri. De repente, visivelmente em pânico, um Shinobi de Amegakuri correu até ele, o rosto pálido, e disse rapidamente: E isso é ruim, Enkyo-sama. Os alvos contidos, desapareceram no ar. Assim que as palavras deste Shinobi foram ditas, as pupilas de Konan se contraíram. O que está acontecendo? Desapareceu no ar. Assim que Konan ficou ligeiramente atordoada, este Shinobi de Amegakuri falou novamente em voz baixa e sombria. Noite passada, após verificarmos o estado dos alvos, trancamos completamente a prisão subterrânea. Mas, agora mesmo quando fomos verificar, encontramos. Embora a fechadura não apresentasse sinais de adulteração, os alvos dentro dela, juntamente com seus dispositivos de contenção, haviam desaparecido no ar. No local, não foram encontrados outros vestígios. Por favor, nos perdoe, Enkyo-sama. No final, este Shinobi de Amegakuri curvou-se imediatamente a 90 graus com uma expressão sombria. E neste momento, depois de ouvir isso, o olhar de Konan vacilou subitamente, como se ela tivesse percebido algo. Os alvos, mencionados por este Shinobi de Amegakuri eram, obviamente, os 3 Jinchuriki das bestas com cauda capturados pela Akatsuki. Naquela época, quando eles foram contidos, Konan havia providenciado convenientemente que alguns Shinobi de Amegakuri guardassem a entrada da prisão, impedindo que alguém entrasse acidentalmente. E providenciaram para que eles verificassem o estado dos alvos todas as manhãs e noites. Inesperadamente, hoje, algo aconteceu. Após pensar por um momento, Konan olhou para o homem novamente e disse calmamente: Já chega. Não entre em pânico. Continue com suas atividades diárias. À medida que as palavras eram ditas, antes que o homem pudesse reagir, o corpo de Konan se transformou instantaneamente em inúmeros pedaços de papel branco, que flutuaram e desapareceram na distância.
Este shinobi de Amegakure finalmente reagiu, coçando a cabeça em perplexidade. O que está acontecendo? Não eram esses alvos as existências mais importantes? Como é que Engel-sama pareceu não se importar? É preciso saber. Na época em que Conan lhes confiou a tarefa de proteger esses alvos, ela enfatizou repetidamente a importância deles. Portanto, quando ele veio prestar depoimento agora há pouco, ele já havia chegado com a mentalidade de encarar a morte. Inesperadamente, nada parecia acontecer. Após pensar por um momento, este shinobi de Amegakure não conseguiu entender, então teve que respirar fundo, acalmar a mente e ir embora. E neste momento, do outro lado, no topo da alta torre em Amegakure, Nagato permaneceu sozinha, observando os movimentos por toda Amegakure. Nesse exato momento, inúmeras borboletas de papel voaram por cima, juntando-se gradualmente e formando uma figura humana. Conan. Nagato olhou para ele com uma expressão ligeiramente surpresa. Logicamente, neste momento, Conan deveria estar ensinando aqueles meninos e meninas na Academia Shinobi. Por que ela apareceria aqui de repente? No entanto, antes que pudesse pensar mais alguma coisa, Conan, à sua frente, falou com uma expressão estranha. Nagato, temos um problema. Os Jinchuriki das bestas com cauda na prisão subterrânea desapareceram todos ontem à noite. Assim que as palavras foram ditas, o olhar de Nagato congelou por um instante. No entanto, após apenas um instante, sua expressão imediatamente se tornou tão estranha quanto a de Conan. Porque neste momento, eles se lembraram subitamente da sequência de palavras que Kyo lhes havia dito não muito tempo atrás. Salvo imprevistos. Aquele cara, Zetsu, anda aprontando umas travessuras ultimamente. Por exemplo, sequestrar secretamente o Jinchuriki da besta com cauda que está contido e coisas do tipo. Você pode fingir que não sabe. Naquela época, ao ouvirem isso, Conan e Nagato naturalmente acharam inacreditável. Essas palavras soaram como se ele já soubesse o plano do adversário. Além disso, ele parecia muito certo da traição de Zetsu. Após um momento de silêncio, Nagato olhou para Conan com um olhar estranho e disse: será que o desaparecimento do Jinchuriki desta vez foi causado pelos truques de Zetsu? À medida que as palavras eram ditas, Conan ergueu ligeiramente os olhos e balançou a cabeça suavemente, dizendo: provavelmente não só ele. Ser capaz de remover até mesmo os dispositivos sem qualquer dificuldade, apenas com o poder de Zetsu, deveria ser impossível. Então provavelmente também tem o Shiha-óbito. Ao ouvir isso, o olhar de Nagato desviou-se ligeiramente, então ele assentiu dizendo: de fato, com o poder do Mangekyou Sharingan de óbito, seria realmente fácil realizar isso. À medida que as palavras eram ditas, os dois ficaram em silêncio novamente. O clima de repente ficou um tanto constrangedor. Afinal, se fosse no passado, eles certamente ficariam zangados ou insatisfeitos e pensariam em todas as maneiras de recuperar todos os Jinchuriki. Afinal, os Jinchuriki eram a parte mais crucial do plano da arma besta com cauda. Sem nenhuma besta com cauda, eles não conseguiriam criar uma arma da besta com cauda capaz de deter o mundo. Mas agora, a situação era diferente. Eles não precisavam mais criar a chamada arma da besta com cauda para intimidar o mundo shinobi. Pelo contrário, possuíam um método mais estável, suficiente para criar um mundo shinobi com paz duradoura. Portanto, quando souberam que o Jinchuriki da besta com cauda havia sido capturado, além de uma ligeira surpresa e perplexidade, não houve praticamente nenhuma outra reação em seus corações. Vamos perguntar ao Kyo-kun. Como ele antecipou as ações do inimigo, provavelmente já pensou em um plano de acompanhamento. Conan sugeriu. Ao ouvir isso, Nagato pensou por um instante e então assentiu com a cabeça. De fato, exatamente como Conan disse. Naquele momento, consultar Kyo era a abordagem mais confiável. Afinal, o poder das bestas com cauda era de suma importância.
Embora Kyo tivesse avisado de antemão para não se preocuparem com os truques de Zetsu, eles naturalmente não podiam ignorá-los completamente. Um instante depois, os dois se dirigiram imediatamente para a residência de Kyo. No entanto, neste momento, o que eles não sabiam era: ao longe, nos arredores de Amegakure, neste exato momento, um shinobi de outra vila contemplava Amegakure com uma expressão solene no rosto. Com longos cabelos brancos, ele usava uma estranha proteção na testa. Não havia nenhum símbolo de aldeia gravado nele, em vez disso, trazia um único caractere: óleo. Isso mesmo. Este shinobi era ninguém menos que o renomado Sannin lendário de Konoha, o sábio sapo do Monte Myoboku, Jiraiya. Capítulo 283. Apenas dê a eles se eles quiserem. Nuvens escuras se acumularam. O céu estava nublado. Uma chuva torrencial e negra arrastava tudo sem parar, batendo contra as montanhas e também contra as construções de ferro de Amegakure, produzindo um som abafado e repetitivo. Jiraiya estava de pé sob uma grande árvore, olhando solenemente para a distância. No instante seguinte, ele tirou de trás de suas costas uma capa de chuva amarela escura, vestiu-a e então deu um passo à frente. Seu olhar vacilou ligeiramente, transparecendo uma forte emoção. Ele não visitava aquele lugar há muitos anos. Naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, foi neste país que ele, junto com Tsunade e Orochimaru, conquistou o título de Sannin lendário de Konoha. E também, foi durante essa guerra que ele conheceu 3 discípulos. E entre eles havia um gênio que muito provavelmente era o filho da profecia. Essa era Nagato, que possuía os olhos do sábio. Originalmente, Jiraiya depositou a pesada responsabilidade e a expectativa de salvar o mundo shinobi em Nagato. Mas infelizmente, apenas alguns anos após se separar de seus discípulos, chegaram más notícias. Foi dito: seus 3 discípulos morreram na guerra civil em Amegakure. Exatamente por essa razão, Jiraiya considerava este lugar um lugar de tristeza. Mesmo depois de anos viajando pelo mundo, ele nunca havia realmente retornado aqui. Mas, desta vez, ele não conseguiu evitar. Ele não estava voltando aqui para lamentar, mas para investigar. Isso mesmo, sua missão ali era precisamente investigar a principal organização terrorista do mundo shinobi, a Akatsuki. E aquele misterioso shinobi de olhos dourados, Kyo, que apareceu em Konoha naquela época e deixou para trás muitos mistérios. Este plano de investigação. Na verdade, essa ideia foi proposta por Jiraiya logo após o término do incidente dos exames Chunin. Mas naquela época, ele foi detido pelo conselheiro sênior de Konoha, o Tatani Koharu. Afinal, Konoha estava em um momento difícil, sem ninguém para assumir o comando. Então Jiraiya não teve outra escolha senão abandonar a ideia. E então decidiram levar Naruto para encontrar Tsunade, que estava ausente, para que ela retornasse e assumisse o cargo de quinta Hokage. Mas inesperadamente, antes disso, ele encontrou inimigos que haviam se infiltrado em Konoha, Itachi e Kizami. Naquela batalha, ele descobriu inesperadamente através de Itachi que o objetivo da Akatsuki era justamente capturar os Jinchuriki das bestas com cauda das diversas vilas. Portanto, Jiraiya teve que adiar seu plano novamente, concentrando-se em vez disso no treinamento de Naruto. Até agora, todas as pendências finalmente foram resolvidas. Tsunade assumiu com sucesso o posto de quinta Hokage, levando Konoha à recuperação e prosperidade. E Naruto naquela época havia crescido gradualmente e agora possuía poder suficiente para se proteger. Juntamente com a vinda de Tsunagakure em busca de ajuda, Jiraiya sabia que a hora havia chegado. Agora era a melhor oportunidade para conduzir a investigação. Amegakure, estou aqui. Após murmurar baixinho para si mesmo, Jiraiya abaixou a aba de sua capa de chuva e caminhou para frente. Sob a chuva torrencial, sua figura foi desaparecendo gradualmente na distância. E neste momento, dentro de Amegakure, em uma residência elegante,
Dentro da sala de chá, uma tênue nuvem de fumaça azul subia. Kyo estava sentado em uma almofada de frente para uma mesinha entediado, preparando o chá. Naturalmente, ele não entendia muito sobre a cerimônia do chá propriamente dita. Então ele estava apenas passando tempo. E nesse exato momento, duas figuras entraram subitamente pela porta da sala de chá. Eram Nagato e Conan. Ao ver isso, Kyo ergueu uma sobrancelha, revelando um sorriso satisfeito, e disse: "Ah, você está aqui? Por favor, sente-se." Com esse tempo chuvoso, ele estava simplesmente entediado, então ter companhia foi perfeito para evitar que ficasse muito entediado. Nagato e Conan, que estavam do outro lado da mesa, viram isso e não se mostraram muito formais. Eles foram andando, sem mais nem menos. E sentou-se na almofada exatamente em frente a Kyo. Logo após se sentar, Nagato soltou um leve suspiro, esboçou um sorriso um tanto forçado e disse: "Kyo-san, desculpe incomodá-lo. No entanto, aconteceu algo estranho ontem à noite. Os 3 Jinchuriki das bestas com cauda que estavam no porão desapareceram." Nagato não fez rodeios e foi direto ao ponto. Claramente, depois de passar tantos anos com Kyo, sua fala e seus maneirismos também haviam sido um pouco influenciados. E neste momento, ao ouvir as palavras de Nagato, os olhos de Kyo brilharam subitamente, revelando um sorriso, e ele disse tranquilamente: "Oh, não esperava que eles se movessem tão rápido. Então eles já começaram a se movimentar em relação aos Jinchuriki? Parece que eles estão bastante impacientes." Assim que as palavras foram ditas, Nagato e Conan ficaram momentaneamente atonitas. Impaciente. Será que os Jinchuriki poderiam realmente ser úteis para eles? Conan perguntou inconscientemente. Kyo ergueu os olhos e deu uma risadinha discreta. "Lembra do que eu te disse antes? Foi precisamente porque Uchiha Sasuke se juntou ao grupo de Uchiha Obito e Uchiha Madara que a força de sua Zora antagônica foi verdadeiramente estabelecida. E a característica especial de Sasuke é que ele possui olhos exatamente iguais aos seus, Nagato." O Rinnegan. Assim que as palavras de Kyo foram ditas, as pupilas de Nagato e Conan se contraíram repentinamente, ficando completamente paralisadas. O irmão mais novo de Uchiha Itachi também possui os olhos do sábio. Não me admira. Não é de admirar que depois que ele se juntou ao grupo de Obito, eles imediatamente vieram capturar o Jinchuriki. Então o objetivo deles era também o poder das bestas com cauda? Isso não significa. Eles também tentarão tomar posse da estátua do caminho exterior. Nagato olhou para Kyo perguntando solenemente. Ele sabia naturalmente. Para forjar a arma da besta com cauda mais poderosa, a estátua do caminho exterior era absolutamente indispensável. E até agora, somente o Rinnegan poderia controlar verdadeiramente a estátua do caminho exterior. Ou seja, se o outro lado capturasse o Jinchuriki, o próximo passo, muito provavelmente seria capturar a estátua do caminho exterior. Ao ouvir as palavras de Nagato, o sorriso de Kyo permaneceu inalterado. Ele apenas desviou o olhar, ergueu calmamente a xícara que tinha na mão, tomou um gole de chá e em seguida, deu uma risadinha discreta. "Não se preocupe com isso. Afinal, nosso plano futuro não exige de forma alguma o uso desta estátua do caminho exterior. Se eles quiserem, é só dar a eles." Ao ouvir isso, Nagato e Conan ficaram ligeiramente atonitas novamente. Inesperadamente, até mesmo a imensamente poderosa estátua do caminho exterior, nas palavras de Kyo, era como um objeto qualquer. Não recebeu absolutamente nenhuma atenção. No entanto, pensando bem, era verdade. De volta à batalha contra o ogro Kitsune de Las Noches. Mesmo enfrentando a chamada técnica suprema do Kitsune Ogre, Aion, Kyo o suprimiu e aniquilou quase sem esforço com o imensamente poderoso Goryu Temetsu. Ele realmente tinha a confiança necessária para dizer tais coisas. Após um momento de silêncio, Conan estava prestes a falar novamente. De repente,
Nagato, ao lado dela, mudou repentinamente de expressão, seu olhar vacilando. Ao ver isso, Conan e Kyo naturalmente pressentiram que algo estava errado. O que está errado? À medida que as palavras eram ditas, Nagato ergueu o olhar, sua expressão já se tornando muito séria, e disse solenemente: um forasteiro apareceu, bloqueando minha chuva. E a sensação deste chakra é bastante poderosa. O tom de voz de Nagato era grave. Claramente, ele não estava brincando. E ele também não era de fazer piadas. Capítulo 284 A infiltração de Jiraiya, os olhos dourados na chuva. Ao ouvir isso, Kyo ergueu uma sobrancelha e imperceptivelmente expandiu instantaneamente seu alcance de percepção de pressão espiritual. Voxash, num instante. A percepção invisível da pressão espiritual envolveu completamente toda a Megakure. E naquele momento, tudo em Amegakure, como o mapa espacial 3D ilusório, era exibido na mente de Kyo. E um instante depois, aquela figura incongruente foi imediatamente notada. Era um homem alto, caminhando sob a chuva torrencial na rua a oeste de Amegakure, vestindo uma capa de chuva amarela escura. Embora seu rosto estivesse completamente oculto pelo capuz da capa de chuva, ele não conseguiu escapar da percepção da pressão espiritual de Kyo. Portanto, no instante em que o sentiu, o coração de Kyo se agitou, seu olhar vacilando ligeiramente. Então, uma expressão momentânea de surpresa surgiu em seu rosto. E naquele instante, Nagato e Conan perceberam imediatamente que Kyo devia ter usado sua percepção para identificar o intruso. Afinal, nos últimos anos, Kyo já havia usado essa habilidade especial muitas vezes, e não era mais um grande segredo para eles. O olhar de Conan se concentrou e ela baixou a voz. Kyo-kun, você viu quem é? Precisamos lidar com isso imediatamente? À medida que as palavras eram ditas, Nagato também olhou imediatamente para ele. Afinal, era uma assinatura de chakra tão poderosa, naturalmente ele não a levaria na brincadeira. Mesmo que fosse pessoalmente eliminá-los, ele não hesitaria. E neste momento, ao ver os dois olhando para ele, e ao ouvir as suas palavras, Kyo esboçou um sorriso de impotência, balançou a cabeça levemente e então sorriu. Eu vi quem era. No entanto, parece que não há necessidade de eliminar essa pessoa por enquanto. Afinal, ele é seu professor. Assim que as palavras de Kyo foram ditas, as pupilas de Nagato e Conan se contraíram simultaneamente, congelando instantaneamente. Eles naturalmente sabiam de quem Kyo estava falando. Afinal, neste mundo shinobi, a única pessoa que poderia ser chamada de professor deles era apenas uma? O sábio sapo, Jiraiya. Ele realmente chegou a Megakure agora. Os dois estavam em estado de choque e confusos. Enquanto isso, deste lado, Kyo de repente pousou a xícara de chá, olhou para eles e deu uma risadinha discreta. Eu irei. A partir de hoje, podemos mostrar ao mundo shinobi a posição de Amegakure. Voxash, à medida que as palavras eram ditas, antes que Nagato e Conan pudessem reagir. De repente, a figura de Kyo inesperadamente se transformou em uma imagem residual, desaparecendo instantaneamente do local. E sua aura também desapareceu repentinamente, reaparecendo na chuva distante. Nagato e Conan trocaram olhares, ambas percebendo um toque de confusão nos olhos uma da outra, mas não conseguiam decifrar a resposta. E neste momento, sob a chuva torrencial, Jiraiya, que caminhava para frente vestindo apenas sua capa de chuva, parou de repente. Porque neste momento, ele percebeu de repente. Um jovem segurando um guarda-chuva apareceu diante dele, bloqueando seu caminho. Ele vestia um uniforme de professor de Amegakure, com uma lâmina preta na cintura. Na mão esquerda segurava um guarda-chuva, enquanto a direita estava casualmente enfiada no bolso. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque alto, e sua expressão era tranquila. Contudo, naquele instante, em seu rosto pálido e de traços marcantes, um par de majestosos olhos dourados brilhava sob a chuva.
No momento em que ele viu aqueles olhos dourados, Jiraiya congelou completamente quase instantaneamente. Este é o que Shikaku-san mencionou, o espadachim de olhos dourados de Amegakure. Ele simplesmente apareceu bem na minha frente assim? Neste momento, os pensamentos de Jiraiya foram completamente interrompidos enquanto ele permanecia na chuva, meio atônito. A julgar pelas vestimentas e pela cor dos olhos da pessoa à sua frente, não havia dúvida, devia ser aquele Kyo que tinha ido a Konoha para participar dos exames Chunin naquela época. Mas o que é isso com essa sensação de que algo está errado? Eu acabei de entrar, né? E você simplesmente aparece assim. As pupilas de Jiraiya se contraíram ligeiramente, sua expressão incrivelmente estranha. Originalmente, ele planejava primeiro se disfarçar de viajante, coletando informações nas ruas sobre os chamados Akatsuki e Kyo, e então seguir o rastro para ver se conseguia encontrar os mentores por trás da organização Akatsuki, bem como os Jinchuriki das bestas com caudas sequestrados, etc. Mas, antes mesmo que ele pudesse começar a implementar essa série de operações, esse cara de olhos dourados simplesmente apareceu do nada? Então a questão era: será que esse cara apareceu aqui, por coincidência ou foi de propósito? Se foi algo deliberado, então significa que ele pressentiu sua infiltração em Amegakure. Algo estava errado. Se ele estava ali para lidar com um infiltrado como ele, como podia estar andando na rua com um guarda-chuva tão despreocupadamente? Tal comportamento descontraído não seria de forma alguma apropriado para alguém lidando com um infiltrado. Ou seja, ele veio para cá, por coincidência? Por um instante, Jiraiya nem sequer sabia como sair desse impasse. Mas, independentemente do que aconteça, ele ainda era um dos renomados Sannin lendários, famoso em todo o mundo Shinobi. Depois de viajar pelo mundo Shinobi por tantos anos, que tempestades e ondas ele não tinha visto? Naturalmente, ele possuía uma calma e uma sabedoria muito além das pessoas comuns. Então, após um breve momento de perplexidade, ele reagiu imediatamente. Ele decidiu responder com calma, adaptando-se à situação. Então, como se não tivesse visto absolutamente nada, ele ergueu a mão com muita naturalidade, abaixou a aba da capa de chuva e continuou caminhando. Essa sequência de ações foi tão natural, como se ele não tivesse a menor ideia da presença de ninguém. No entanto, foi, obviamente, uma atuação. Afinal, antes de partir de Konoha, ele recebeu notícias de Kakashi e Shikaku. Que esse shinobi de olhos dourados chamado Kyo possuía um poder insondável e técnicas muito estranhas, sem selos de mão. Caso se depare com alguém, tente evitar o confronto direto ao máximo para garantir sua segurança. Afinal, do ponto de vista lógico, ele e Jiraiya nunca haviam se encontrado antes. Mesmo que se vissem, Jiraiya poderia não ser reconhecido imediatamente. E Jiraiya, naquele exato momento, queria usar isso para ocultar sua identidade com calma e ir embora imediatamente. Afinal, havia muitas coisas que ele precisava investigar, não havia pressa. Sair da vista de Kyo era o método mais seguro. No entanto, assim que ele passou por Kyo, de repente, Kyo ergueu ligeiramente os olhos e sorriu tranquilamente. Não precisa mais fingir, Jiraiya-san. A perturbação na sua respiração agora há pouco já o denunciou de forma bastante clara. Você não percebeu? À medida que as palavras eram ditas, a figura de Jiraiya, sob a forte chuva, parou subitamente. Nesse mesmo instante, a expressão sob o capuz da capa de chuva também mudou drasticamente. O que está acontecendo? Ele me reconheceu? Troquei olhares com ele por menos de um segundo e ele me reconheceu imediatamente. Isso significa que ele não estava apenas passando por ali por acaso. Mas veio preparado? Pensando nisso, o olhar de Jiraiya se concentrou, e seu coração afundou involuntariamente. Então, após um instante, ele virou ligeiramente a cabeça, olhou para o jovem de olhos dourados ao seu lado, forçou um sorriso convincente e disse: Então, você deve ser aquele professor de Amegakure que participou dos exames Chunin conjuntos naquela época. Kyo, não é?
ao ver o sorriso de Jiraiya e ouvir suas palavras. Kyo revirou os olhos mentalmente sem responder. No entanto, isso surpreendeu. Ele não esperava. Jiraiya já havia compreendido completamente as informações sobre sua participação nos exames Chunin conjuntos. Caso contrário, ele não teria conseguido afirmar com tanta precisão sua identidade e nome nesse breve encontro. Dessa forma, a razão para sua respiração irregular naquele momento se tornou compreensível. Mas ser reconhecido foi, na verdade, bom. Isso poupou Kyo o trabalho de se apresentar. Capítulo 285 O espadachim de olhos dourados. Um momento de maestria na atuação há muito aguardado. Enquanto Kyo ponderava, Jiraiya ainda mantinha um sorriso simples no rosto, dizendo: "Ah, eu não esperava. Foi inesperado que você me reconhecesse assim que cheguei em Amegakure. É bastante surpreendente." Jiraiya disse com um sorriso muito sincero. Ao ver isso, Kyo olhou de soslaio da mesma forma e depois sorriu calorosamente. Um dos lendários Sannin de Konoha, famoso por sua maestria, e autor do best-seller Isha Isha Paradise, eu não poderia deixar de reconhecê-lo. Em vez de poder pronunciar meu nome corretamente em nosso primeiro encontro, estou verdadeiramente lisonjeado. Afinal, sou praticamente desconhecido no mundo shinobi. Será possível que você veio a Amegakure especificamente para me encontrar? Ao ouvir essas palavras, a expressão de Jiraiya endureceu novamente, e seu coração de repente deu um salto. Nada bom, eu fui descuidado. Era nosso primeiro encontro, mas eu havia pronunciado seu nome corretamente. Isso realmente contrariava o senso comum. Originalmente, Jiraiya só queria desviar a atenção de Kyo e disse aquilo de propósito. Inesperadamente, isso despertou a suspeita da outra parte. E ele quase que imediatamente adivinhou o propósito de sua vinda até aqui. De jeito nenhum, eu jamais poderia admitir isso. Jiraiya estava decidido. Ele engoliu em seco quase imperceptivelmente e então esboçou aquele sorriso familiar novamente, enquanto coçava a cabeça de forma descontraída, rindo ao explicar. "Ah, como você pode dizer que é desconhecido? Kyo-san deixou uma marca indelével em Konoha no passado. Sem falar desses olhos dourados. Por acaso, ouvi falar deles através do discípulo do meu discípulo, Ataki Kakashi, e foi por isso que te reconheci imediatamente. Você entende, não é?" Jiraiya disse com um sorriso. Essa postura era como uma conversa informal após encontrar um conhecido em uma taverna, com uma atitude bastante amigável. No entanto, depois de ouvir isso, Kyo já estava se divertindo por dentro. Se Jiraiya não tivesse explicado, talvez tudo tivesse corrido bem. Mas essa explicação, ao contrário, comprovou ainda mais sua especulação de agora a pouco. A visita de Jiraiya a Amegakure desta vez definitivamente não foi apenas para investigar a Akatsuki, mas também para investigá-lo pessoalmente. Quanto mais ele negava, mais isso se confirmava. No entanto, Kyo naturalmente não revelaria isso de forma tão casual. Afinal, neste plano de dissuasão, Kyo era um personagem íntegro, honrado e justo. Em seguida, naturalmente, chegou a hora de começar a competir em habilidades de atuação. A reputação da Akatsuki começaria a mudar a partir daqui com Jiraiya. Pensando nisso, o mestre de atuação Kyo naturalmente e imediatamente exibiu uma expressão de súbita compreensão, depois sorriu calorosamente e assentiu dizendo: "Ah, então é assim mesmo. Isso não é surpreendente. Eu conhecia o discípulo do seu discípulo, Ataki 50-50. Kyo disse com um sorriso. À medida que as palavras surgiam, Jiraiya fez uma pausa inconscientemente. O Ataki 50-50? Ele estava falando sobre o Kakashi. Quando ele ganhou esse apelido. Parecia exatamente como ele disse. Eles tinham algum tipo de conhecimento mútuo. Mas, se bem me lembro, Kakashi disse que o primeiro encontro deles aconteceu porque Kyo trocou informações com ele pelo meu livro. Pensando nisso, Jiraiya tossiu. Então olhou para Kyo e deu uma risadinha discreta. "Kyo-san, eu soube pelo Kakashi."
Parece que você está bastante interessado na minha série Isha Isha, e até trocou informações com ele sobre um dos volumes. É isso mesmo? Jiraiya perguntou, aparentando ser inofensivo. Mas na realidade, ele já havia começado a investigar o passado de Kyo, ao mesmo tempo que tentava diminuir a distância entre eles. No entanto, Kyo já era um veterano nisso. Ele naturalmente percebeu suas intenções num relance. Então, ele imediatamente exibiu uma expressão gentil e sorriu. Isso mesmo. Para ser sincera, eu fiquei bastante envergonhada. Naquela época eu era considerada uma de suas fãs. Enquanto ele falava, Kyo retirou 2 livros do espaço do seu sistema. Essas foram as 2 principais obras de Jiraiya. O best-seller Isha Isha Paradise e o invendável Tale of the Utterly Good Shinobi. Uau! No momento em que ele viu esses 2 livros, Jiraiya ficou subitamente estupefato, sem reação. Inesperado, verdadeiramente inesperado. Esse Kyo de olhos dourados, era mesmo fã dele? Ele não só colecionava Isha Isha Paradise, como também tinha uma cópia daquele obscuro conto do Shinobi completamente corajoso. O olhar de Jiraiya em direção a Kyo mudou ligeiramente de direção instantaneamente. É preciso saber. Esta é a história do Shinobi incrivelmente corajoso. Embora mal pudesse ser considerado um romance, na realidade tratava-se de uma história inspiradora que ele havia adaptado com base em si mesmo. Até ele próprio sabia que a legibilidade não era das melhores. Em termos de entretenimento, não se compara de forma alguma à série Isha Isha Paradise. Caso contrário, não seria possível que, com o mesmo autor, um livro batesse recordes de vendas enquanto o outro permanecesse encalhado e acumulado nas livrarias ano após ano. Portanto, nessas circunstâncias, pouquíssimas pessoas compram este livro, muito menos o colecionam e leem. Até mesmo um fã leal como Kakashi era, na verdade, apenas um pervertido que gostava de ler a série Isha Isha Paradise. Ele praticamente ignorou a história do Shinobi incrivelmente corajoso. E em memória de Jiraiya, só um idiota presunçoso como aquele garoto alegre e Minato provavelmente gostaria desse tipo de livro. Inesperadamente, Kyo costumava carregar esse livro especial consigo. Ao pensar nisso, um sorriso irônico e impotente surgiu involuntariamente no coração de Jiraiya. Será possível? Será que as minhas suposições e as do Shikaku-san estavam erradas? Esse Kyo era na verdade o mesmo tipo de pessoa que Minato. Enquanto Jiraiya refletia, neste momento, no topo de um certo prédio ao longe, Nagato e Konan observavam a situação de longe. Naturalmente, eles também queriam saber como Kyo lidaria com o infiltrado Jiraiya. No entanto, contrariamente às suas expectativas, Kyo, em vez de agir diretamente como de costume, começou a conversar. O que estava acontecendo aqui? Ele repentinamente tirou aqueles 2 livros, embora estivessem muito longe. No momento em que viram as capas daqueles 2 livros, Nagato e Konan os reconheceram imediatamente. Isso mesmo, com certeza eram o paraíso Isha Isha que Kyo havia trazido secretamente de volta durante uma missão, e o conto do Shinobi incrivelmente corajoso, que ele frequentemente recomendava aos outros. Naquela época, quase todos os membros da Akatsuki foram recomendados por ele. Mas nenhum deles conseguiu entender o significado por trás de sua ação. Nem mesmo Nagato e Konan conseguiam entender. E neste momento, quando viram Kyo tirar esses 2 livros para Jiraiya, os 2 ficaram subitamente atônitos. Porque naquele momento, eles perceberam de repente. O autor original desses 2 livros parecia ser o próprio Jiraiya que os antecedeu. Ao perceber isso, Nagato e Konan trocaram olhares imediatamente, ambas percebendo um toque de surpresa nos olhos uma da outra. Será possível? Já há muitos anos, Kyo já vinha se preparando para o plano de hoje. Isso é incrível demais. Quando olharam para Kyo à distância, os olhos de Nagato e Konan não continham mais dúvidas, apenas admiração. Capítulo 286. Ele simplesmente disse isso sem rodeios? Deste lado, Jiraiya, é claro,
Não sabia que seus 2 antigos discípulos estavam observando a situação de longe. Ele ainda estava refletindo. Até que, depois de um instante, ele ergueu lentamente o olhar, pegou o conto do Shinobi incrivelmente corajoso da mão de Kyo e folheou-o casualmente, dando uma risadinha discreta. Isso realmente me surpreende. Eu não esperava que quando você recomendou este livro ao Kakashi nas ruas de Konoha, fosse algo genuíno. Jiraiya disse com emoção, mas de repente mudou de tom, olhando para Kyo com uma expressão séria e disse: certo, já que você é meu fã, parece que não preciso mais fingir. Isso mesmo, minha visita a Megakuri desta vez não é apenas para passear. Pretendo usar a Megakuri como cenário para meu novo romance, mas bem, ainda me faltam alguns detalhes básicos. Apesar de ter pesquisado bastante, ainda não consegui definir tudo completamente. Então, pensei em vir aqui para fazer algum trabalho de campo. Jiraiya explicou metodicamente com uma expressão séria. Parecia mesmo um encontro entre um autor de sucesso e um fã. No entanto, ao ouvir isso, Kyo revirou os olhos mentalmente e imediatamente. Trabalho de campo em Megakuri? Ele falou como se fosse verdade. Se Kyo não tivesse lido superficialmente o enredo de Shippuden, ele poderia realmente ter acreditado. Sem dúvida, a arriscada infiltração de Jiraiya em Megakuri desta vez teve como objetivo principal coletar informações sobre a Akatsuki. E se nada de inesperado, ele provavelmente já poderia confirmar que aquele era o local da sede da Akatsuki. Nessas circunstâncias, se ele ainda se recusasse a perguntar diretamente, isso significava que ele tinha medo de alarmar o inimigo. Parecia, eu teria que revelar isso a ele pessoalmente. Pensando nisso, o olhar de Kyo vacilou ligeiramente, e ele imediatamente assumiu uma expressão de súbita compreensão. Então, ele esboçou um sorriso radiante, olhou para Jiraiya com olhos sinceros e disse: então é assim mesmo. Se você quiser reunir material sobre a Megakuri, fique à vontade para perguntar qualquer coisa. Como nativa de Megakuri, sei de tudo. Seja a guerra civil em Megakuri ou assuntos relacionados a Akatsuki, contarei tudo sem reservas. Assim que as palavras de Kyo foram ditas, Jiraiya, do outro lado da mesa, ficou imediatamente atônito, perplexo. Que diabos está acontecendo aqui? A guerra civil em Megakuri? E informações sobre a Akatsuki? Ele disse isso assim, sem mais nem menos? Jiraiya olhou fixamente para Kyo à sua frente, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Originalmente, ele havia planejado obter essas informações por meio de algum tipo de plano. Inesperadamente, na verdade, Kyo acabou contando tudo ele mesmo. Após ficar congelado por um bom tempo, Kyo falou novamente fingindo surpresa. O que foi, Jiraiya-san? À medida que as palavras eram ditas, Jiraiya, perplexo, finalmente voltou à realidade e imediatamente, para disfarçar o constrangimento, tossiu 2 vezes, dizendo: Não, nada. Essa informação que você mencionou, você realmente pode me revelar? Para confirmar, Jiraiya perguntou novamente. E Kyo, sem hesitar, disse diretamente: É claro, é uma honra participar da criação do seu novo livro. À medida que as palavras eram ditas, Jiraiya ficou primeiro atônito, mas logo em seguida riu por dentro. Os fãs são realmente incríveis. Por aqui, isso salvou completamente meu plano de investigação original. Ao pensar nisso, Jiraiya olhou imediatamente para Kyo e baixou a voz com um sorriso. Nesse caso, então, eu vou te incomodar. Um instante depois, Kyo levou Jiraiya a uma pequena taverna. No momento em que entraram, várias pessoas notaram aquele homem estranho de capa de chuva e cabelos brancos, mas também perceberam naturalmente a presença de Kyo ao seu lado. Imediatamente, muitas pessoas começaram a se curvar ou a cumprimentar Kyo. Kyo-sensei, quanto tempo! Kyo-sama, uau, Kyo-san! Vários sons desse tipo ecoavam continuamente. E Kyo sorriu e acenou com a cabeça em resposta, finalmente conduzindo Jiraiya para a sala privada mais interna.
E Jiraiya, que vinha logo atrás, testemunhou tudo isso com um olhar vago. Ele conseguia ver claramente. Nos olhos daqueles que cumprimentavam agora há pouco, não havia medo nem pavor. Apenas olhares amigáveis demonstram admiração e respeito. Ou seja, o motivo pelo qual o cumprimentaram não foi por causa de seu status, mas devido ao respeito sincero. Considerando isso, este Kyo, de fato, não parecia ser uma pessoa má. Caso contrário, ele jamais teria conquistado o amor do povo. E a julgar pela reverência que lhe dedicavam, seu status em Amegakure definitivamente não era baixo. Pensando nisso, a mentalidade de Jiraiya também começou a sofrer mudanças sutis. É preciso saber. Logo no início, ele sempre suspeitou que Kyo e Orochimaru tivessem conspirado para o plano de invasão de Konoha durante os exames Chunin. Mas agora, isso parecia um tanto improvável. Pensando nisso, os dois já haviam chegado ao quarto privado. Eles se sentaram em lados opostos da mesa de chá. Então, Jiraiya finalmente tirou o capuz de sua capa de chuva, revelando seu rosto por completo. E neste momento, Kyo, enquanto pegava a garrafa e a xícara de saquê que estavam sobre a mesa, sorriu calmamente e disse: "Por favor, comece, Jiraiya-san." Ok. Jiraiya finalmente saiu de seus devaneios e imediatamente tirou do bolso um pequeno caderno que parecia ser para anotar inspirações. Nesse momento ele estava como jornalista, caneta em uma mão, caderno na outra, encarando Kyo e dizendo seriamente: "Primeiro, a primeira pergunta. Notei que você acabou de mencionar Akatsuki e Guerra Civil de Amegakure. Poderia explicar melhor?" Claro, é para o novo material do livro." Jiraiya afirmou isso diretamente, aparentemente sem intenção de rodeios. Ao ouvir isso, atendia perfeitamente aos objetivos de Kyo. Ele esboçou um sorriso gentil, tomou um gole do saquê em sua xícara e disse: "A guerra civil é simples. O líder original de Amegakure, Anzo, a salamandra, foi deposto pela Akatsuki posterior, e um novo regime foi estabelecido. Em outras palavras, a Amegakure de hoje não é mais a Amegakure de Anzo." Enquanto essas palavras eram ditas, embora a expressão de Jiraiya não tenha mudado, seu coração parou de repente e ele ficou sério. Exatamente como eu pensava. Aquele lendário levante em Amegakure estava de fato relacionado a Akatsuki. Foi a Akatsuki que planejou a revolta. Por aqui, isso explicaria por que a Akatsuki escolheu Amegakure como sua base. Pensando nisso, Jiraiya olhou novamente para Kyo e disse seriamente: "Então, a atual Akatsuki, será que está executando algum plano especial, tipo, coletar Jinchuriki de bestas com cauda e coisas do tipo?" Nesse momento, o tom de Jiraiya tornou-se repentinamente um tanto vago. Ele até tentou disfarçar com uma tosse. Claramente, após fazer essa pergunta, ele também percebeu que parecia estar se precipitando. Ele mal tinha começado a perguntar e já estava tocando no ponto central da questão. No entanto, nesse momento, Kyo, do outro lado da linha divisória, parecia completamente alheio a qualquer problema. Ele permaneceu inexpressivo, adotando, em vez disso, uma expressão ligeiramente pensativa. Após um instante, ele pareceu subitamente surpreso e disse: Colecionando bestas com cauda?" "Isso, estou ouvindo falar disso pela primeira vez." "Será que isso foi uma operação planejada por aqueles traidores que foram expulsos da Akatsuki?" O Capítulo 294. No local da cúpula dos 5 Kages, aquele homem chegou. O tempo voa como um cavalo veloz, passando num instante. Num piscar de olhos, passaram-se vários dias. Exatamente como Jiraiya havia planejado, Tsunade, a quinta Hokage, acompanhada por Kakashi e Naruto, deixou Konoha e chegou ao local da reunião dos 5 Kages, a Terra do Ferro. A Terra do Ferro está localizada ao norte da Terra do Fogo. É também o ponto mais setentrional de todo o continente Shinobi. Portanto, mesmo antes de cruzar suas fronteiras, uma forte nevasca já começara a cair do céu.
Até onde a vista alcançava não havia nada além de uma imensidão branca e pura. Os três, naturalmente, vestiram roupões cinzentos especiais para se aquecerem e se protegerem da neve. Entrar na capital principal da Terra do Ferro exigia procedimentos rigorosos e complexos. Geralmente era necessário passar por diversas verificações de identidade e questionamentos sobre a finalidade da viagem e, em alguns casos, até mesmo fornecer comprovantes relevantes. Portanto, no ponto de entrada da fronteira da Terra do Ferro, formou-se uma longa fila, composta principalmente por mercadores e comerciantes de vários países. Mas os responsáveis pela guarda deste local não eram shinobi. Em vez disso, eram todos samurais vestindo grandes armaduras e carregando espadas na cintura. Isso mesmo, ao contrário de outros países do mundo shinobi, a Terra do Ferro não possui a profissão de shinobi ou instituições como Vila Shinobi. Pelo contrário, é guardado por um grupo militar chamado samurais. Exatamente por essa razão, há muito tempo tornou-se um país neutro com uma cultura única, autoridade independente e poder militar independente. Shinobi dos principais países também concordaram mutuamente que, independentemente da guerra que eclodisse, não atacariam este país neutro. Embora já tivessem ocorrido 3 guerras mundiais shinobi, este país não havia sido muito afetado pela guerra. Com exceção da vez em que Anzo, a salamandra, líder da Terra da Chuva, quis expandir seu território e atacou, quase sempre houve paz. Logo após entrarem na capital, os 3 se encontraram com a equipe de ligação responsável pela cúpula. Um samurai careca de meia-idade, com um pequeno bigode, aproximou-se dos 3 com um sorriso afável no rosto, acenando levemente com a cabeça em sinal de respeito. Você deve ser Okage Dono. Olá, prazer em conhecê-lo. Sou um assistente de Mifune-sama, que presidirá esta cúpula dos 5 Kages. Meu nome é Matsushima. Mifune-sama e Raikage Dono nos enviaram para recepcionar os diversos Kage no local da cúpula. Por favor, me sigam. Assim que terminou de falar, esse samurai chamado Matsushima imediatamente fez um gesto de convite. Sua etiqueta era muito rigorosa, em perfeita consonância com as tradições samurais da Terra do Ferro. Tsunade assentiu levemente com a cabeça e, enquanto seguia, perguntou casualmente: os outros 4 Kage já chegaram? Ao ouvir isso, Matsushima, que estava na frente, não hesitou e respondeu imediatamente: ainda não. Okage Dono, você é o 3º Kage a chegar. Atualmente apenas o 4º Raikage, a Dono, e o 3º Tsuchikage, Onoki Dono, chegaram ao local. Quanto a Mizukage Dono, ela também respondeu que chegará logo depois. Quanto ao Kazekage Dono, ainda não houve resposta de Tsunagakure. Matsushima apresentou-os metodicamente, guiando os 3 com desenvoltura por uma série de postos de guarda. Os samurais responsáveis pela vigilância ao longo do caminho obviamente haviam recebido instruções prévias, por isso não se apresentaram para questionar. Após ouvir as palavras de Matsushima, Tsunade assentiu com a cabeça. Ela conseguia entender que o Raikage e o Tsuchikage tivessem chegado primeiro, afinal, os 2 eram conhecidos por serem impacientes. Quanto ao Mizukage, devido à longa distância, chegar um pouco mais devagar também era normal. Quanto ao Kazekage, pensando nisso, o coração de Tsunade estava indefeso. Ela sabia, naturalmente, porque o Kazekage não havia respondido. Afinal, pouco mais de um mês atrás, seu Kazekage interino, Gaara, havia sido levado por óbito e os outros que estavam coletando bestas com cauda. Até hoje, seu paradeiro permanece desconhecido e sua vida ou morte incertas. Pode-se dizer, mesmo que Tsunagakure não enviasse ninguém para a reunião dos 5 Kages, Tsunade não ficaria surpresa. Os 3 seguiram Matsushima, cada um perdido em seus pensamentos. Ao chegarem ao cume, avistaram imediatamente uma grande estrutura semelhante a uma tenda em meio à nevasca. Nesse momento, Matsushima falou em tempo oportuno. Okage Dono, essa é a sala de reuniões onde a cúpula dos 5 Kage será realizada mais tarde. No entanto, como Kazekage Dono e Mizukage Dono ainda não chegaram. Primeiro, levarei você a uma casa de chá aqui perto. Mifune-sama, Raikage Dono e Tsuchikage Dono estão todos lá agora. Tsunade assentiu em silêncio.
Era senso comum que a cúpula dos 5 Kages só poderia começar depois que todos os Kages estivessem reunidos. Logo depois, eles chegaram à saída da área de descanso e pararam. Matsushima olhou para a frente, baixou a cabeça e disse respeitosamente em voz alta: Mifune-sama, eu sou Matsushima. O Hokage dono de Konoha e seus 2 guardas chegaram. Assim que ele terminou de falar, uma voz um tanto envelhecida surgiu de dentro. Por favor, entre. Tsunade se recompôs lentamente, acalmou a mente e acenou com a cabeça para Matsushima antes de ser conduzida por Kakashi e Naruto em direção à área de descanso à frente. Matsushima fez uma leve reverência, depois se virou e saiu. E Naruto e Kakashi, atrás de Tsunade, involuntariamente ficaram sérios. Afinal, este era o local de reunião de mais alto nível. E as pessoas que eles estavam prestes a encontrar eram também aquelas que ocupavam o topo de todo o mundo shinobi. Seja o terceiro Tsuchikage Onoki, conhecido como Onoki das 2 balanças, ou o quarto Raikage A, conhecido como Relâmpago Azul, ambos eram nomes que ecoavam por todo o mundo shinobi. Até mesmo o geralmente barulhento Naruto recebeu repetidas instruções de Jiraiya e Kakashi. Portanto, ele agora não apresentava nenhum comportamento inadequado. No entanto, assim que os 3 chegaram a 2 metros da sala de chá. De repente, de um lado da sala de chá, um belo samurai de longos cabelos castanhos caminhou até eles e passou por perto. Ele carregava uma espada negra na cintura, tinha um sorriso afável no rosto, acenou educadamente para eles e depois se afastou tranquilamente. No entanto, naquele exato momento, Tsunade, Naruto e Kakashi congelaram simultaneamente, sem exceção. Porque naquele exato momento, eles viram claramente. Por baixo daqueles cabelos castanhos, o samurai de lâmina negra tinha, na verdade, um par de pupilas douradas brilhantes. Ao perceber isso, quase simultaneamente as pupilas dos 3 se contraíram bruscamente, seus corações em choque. Esta figura é aquele homem. Capítulo 288. Esta é sua verdadeira força. Em relação a esse professor, os sentimentos deles em relação a ele eram de fato muito complexos. Quanto à gratidão, claro que houve, e foi definitivamente uma grande gentileza. Afinal, se não fosse por Jiraiya naquela época, eles não teriam sobrevivido. Da mesma forma, eles não teriam sido capazes de aprender tanto ninjutsu, crescer e adquirir a capacidade de se proteger. No entanto, não muito tempo depois de crescerem, esse benfeitor, que os acolhera, de repente, os abandonou. Somado ao trágico incidente da morte de Yaiko, eles quase não queriam mais reconhecer esse professor. Afinal, que tipo de professor seria tão indiferente à vida e à morte de seus discípulos? Se ele não os tivesse abandonado naquela época, talvez Yaiko não tivesse morrido por causa disso. Talvez nenhum desses eventos trágicos tivesse ocorrido. Portanto, em seus corações, a única coisa que eles não conseguiam perdoar era a partida de Jiraiya. Assim como os 2 estavam perdidos em pensamentos complexos. Dentro da sala privativa. Após um longo silêncio, Jiraiya pegou de repente lentamente a garrafa de vinho e a taça que estavam sobre a mesa e serviu-se de uma bebida. Então, em silêncio, ele engoliu tudo de uma vez. Suspirar, um leve suspiro escapou de sua garganta, talvez porque o sake fosse forte ou porque seus pensamentos eram muito tristes. Um instante depois, ele pousou a xícara. Olhou para Kyo à sua frente e disse com uma expressão complexa: Você pode me deixar conhecê-los, Kyo-san? Já que você sabe tanto sobre eles, provavelmente também sabe que eu já fui professor deles, certo? Jiraiya disse suavemente, assim que suas palavras foram proferidas. Kyo, do outro lado da mesa, apenas ergueu uma sobrancelha e disse calmamente: Já ouvi falar disso. No entanto, aos olhos deles, você não parece ser um professor muito bom. Naquele mundo caótico, você os salvou, mas também os abandonou e os deixou para trás, partindo sozinhos. Ao ouvir essas palavras, Jiraiya ficou momentaneamente atônito, mas logo em seguida um sorriso amargo surgiu em seu rosto.
Após balançar a cabeça lentamente, ele soltou um longo suspiro, o olhar distante, perdido no horizonte, como se murmurasse em um sonho, e disse suavemente: Suspiro, é vergonhoso dizer isso. Naquela época, como eu não gostaria de levá-los de volta para Konoha e cuidar deles com carinho. Mas, depois de treiná-los por alguns anos, descobri. No fundo de seus corações, eles ainda não conseguiam se livrar do ódio nacional e familiar que sentiam por Konoha. Esse ponto os condenou, eles jamais poderiam se integrar a Konoha. No entanto, eu sou um shinobi de Konoha. Se isso continuasse entre nós, mestre e discípulos, talvez eventualmente houvesse um desentendimento, ou até mesmo nos tornássemos inimigos. Tudo o que eu podia fazer era ensiná-los a sobreviver neste mundo caótico. Talvez eu tenha sido o professor em quem eles mais confiavam, mas também era impossível para mim acompanhá-los para sempre. Porque eu ainda sou Jiraiya de Konoha. Abandoná-los era a última coisa que eu podia fazer por eles, como professora. O olhar de Jiraiya era complexo, sua voz rouca e baixa enquanto falava lentamente. E neste momento, tendo ouvido esse discurso de longe, Nagato e Konan ficaram completamente atônitas. Eles pararam de respirar. O silêncio reinou. Kyo escutou. Então, de repente, ele ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso brilhando em seus olhos. Então, ele se levantou abruptamente da almofada. Ao ver isso, Jiraiya, do outro lado da mesa, ficou momentaneamente atônito. O que está acontecendo? No entanto, antes que pudesse pensar ou perguntar sobre a situação, viu Kyo do outro lado da mesa sorrir e dizer: Sua resposta superou minhas expectativas. Posso ir lá e chamá-los para você. Quanto às perguntas sobre a Akatsuki, por favor, perguntem diretamente a eles. Por favor, aguarde um momento. À medida que as palavras eram ditas, as pálpebras de Jiraiya tremeram e seu coração parou por um instante. Ele certamente não esperava encontrar o líder da Akatsuki tão cedo, e que seria seu antigo discípulo. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Kyo, à sua frente, subitamente se transformou em uma imagem residual e desapareceu diante de seus olhos. Era impossível reagir a essa velocidade incrível. Até sua assinatura de chakra não podia mais ser sentida de forma alguma. Esta é a sua verdadeira força. As pupilas de Jiraiya se contraíram ligeiramente, demonstrando grande choque. Embora antes de vir, ele já tinha ouvido Kakashi e Naruto mencionarem a força desse shinobi de olhos dourados de Amegakure. Mas, quando essa velocidade impressionante apareceu diante dele, ainda assim o chocou profundamente. Não houve selo de mão nem flutuação de chakra. Isso mostrou que não se tratava de uma técnica de cintilação corporal ou ninjutsu espaço-temporal, mas sim de movimento em altíssima velocidade. Só por esse ponto, Jiraiya nunca tinha visto ninguém tão rápido. Somente com base nisso, isso foi suficiente para comprovar seu alto nível de força. A expressão de Jiraiya endureceu, então ele pegou a garrafa de vinho que estava sobre a mesa e expirou lentamente, tentando se acalmar. Afinal, desta vez ele ainda tinha uma missão. Por mais choque e confusão que sentisse, ele precisava encontrar uma maneira de esclarecer a verdade sobre Akatsuki e a captura do Jinchuriki. Se ele também conseguisse descobrir a identidade do suposto traidor e a localização de Gaara, seria ainda melhor. Enquanto Jiraiya esperava ali, deste lado, Kyo, que havia partido usando chumbo, chegou rapidamente ao topo de um prédio de ferro, ao lado de Nagato e Konan. No momento em que ele apareceu, Nagato e Konan sentiram um arrepio na espinha, seus olhares vacilando levemente. Mas desta vez, diferentemente do habitual, eles não falaram. Em vez disso, permaneceram em silêncio. Claramente, foram as palavras que Jiraiya acabará de proferir que tocaram suas emoções, a ponto de suas convicções de longa data começarem a vacilar ligeiramente. Claro, isso estava naturalmente dentro das expectativas de Kyo. Afinal, foi ele quem deliberadamente guiou Jiraiya a dizer aquelas palavras agora há pouco. De outra forma,
Ele não teria mencionado intencionalmente a partida de Jiraiya naquela época. Você sabe, o motivo pelo qual Nagato e Konan não conseguiam perdoar Jiraiya devia-se, em grande parte, à sua partida. Para ser honesto, tendo estado na Akatsuki por tantos anos, para Kyo, Konan e Nagato eram como amigas. Portanto, embora ele não gostasse da existência de laços, ajudar os amigos ocasionalmente não era uma coisa ruim. Além disso, resolver esse nó emocional entre mestre e discípulos também foi mais benéfico para o desenvolvimento subsequente do plano. Afinal, no plano de Kyo, Jiraiya também era considerado uma peça de xadrez relativamente importante. Ao ver os dois em silêncio, após um instante, Kyo tomou a iniciativa de quebrar o silêncio. Exatamente como vocês dois ouviram. O próximo passo exigirá que vocês dois compareçam pessoalmente. Kyo disse com um sorriso. Na verdade, pouco antes de iniciar sua conversa com Jiraiya, ele já havia informado Nagato e Konan sobre seu plano através da telepatia da pressão espiritual. Então, ele não explicou nada e foi direto ao ponto. E de fato, assim que as palavras foram ditas, um olhar de compreensão surgiu instantaneamente nos olhos de Konan e Nagato. Após um instante, Nagato ergueu os olhos para olhar para Kyo, seu olhar tornando-se especialmente firme, e disse com firmeza: "Deixe isso conosco, Kyo-san." À medida que as palavras eram ditas, ele não disse mais nada e seguiu em frente. Konan, após lançar um olhar profundo para Kyo, também seguiu Nagato. Sem dúvida, os dois iriam agora conversar com Jiraiya. Observando-os partir, um sorriso tranquilo surgiu no rosto de Kyo. Por aqui, se nada de inesperado, Jiraiya certamente acreditaria nas palavras de seus dois discípulos e descobriria o verdadeiro mentor por trás da captura do Jinchuriki, o Uchiha Obito. Assim, ele começaria a guiar o alvo de todo o mundo shinobi. E o plano para limpar o nome da Akatsuki provavelmente deveria ser inicialmente concretizado. De agora em diante, a Akatsuki voltaria lentamente a ser a organização que originalmente tinha como objetivo trazer a luz da aurora ao mundo shinobi com paz. Ao pensar nisso, Kyo não conseguiu conter a emoção, e seu olhar ficou reflexivo. Pensando no início, quando Yaiko e os outros fundaram a Akatsuki, eles esperavam levar adiante os ideais de paz de Jiraiya, desejando construir um mundo pacífico de compreensão mútua através da troca de pessoa para pessoa. Inesperadamente, devido ao plano Olho da Lua de Obito Uchiha e aos esquemas de conspiradores como Anzo e Danzo, a Akatsuki foi quase dizimada. Assim surgiu a nova Akatsuki dedicada ao terrorismo. E agora, graças aos esforços contínuos de Kyo, Obito, o mentor que controlava tudo, foi expulso e Nagato, focada na dissuasão nuclear, finalmente começou a perceber a complexidade da paz. A Akatsuki finalmente havia retornado ao seu estado original e puro. Ufa! Após expirar levemente, um sorriso de satisfação surgiu no rosto de Kyo. Capítulo 289 O Retorno de Jiraiya. No dia seguinte, na Terra do Fogo, Vila Konoha. Nesse momento, à beira de um rio de águas cristalinas, um garoto loiro de olhos azuis e cabelo espetado praticava ninjutsu incessantemente. Era Kyuubi Jinchuriki de Konoha, Uzumaki Naruto. No entanto, assim que ele terminou de praticar uma técnica, de repente, por trás dele surgiu uma voz feminina suave. Comparado a 3 anos atrás, você melhorou muito, Naruto. Ao ouvir isso, Naruto se assustou e se virou para olhar. Após enxergar claramente, uma expressão de surpresa surgiu imediatamente em seu rosto, e ele disse inconscientemente: Vovó Tsunade? Isso mesmo. A visitante era naturalmente a atual quinta Hokage de Konoha, Tsunade. Mas neste momento, Shizune não estava ao lado dela. Ela tinha vindo sozinha. E neste momento, diferentemente do habitual, as sobrancelhas de Tsunade estavam ligeiramente franzidas. Embora ela dissesse isso com um sorriso, seu rosto sempre parecia carregar uma tristeza um tanto profunda. Isso era impossível de esconder. Mas Naruto naturalmente não percebeu isso.
Ele apenas coçou a cabeça e perguntou, curioso. E aí? Komokage, a vovó Tsunade deve estar muito ocupada, não é? Como você tem tempo para vir aqui? À medida que as palavras eram ditas, Tsunade já havia se aproximado. Então ela sentou-se lentamente em uma grande pedra ao lado dela, seu olhar vacilando levemente enquanto dizia suavemente. Jiraiya, está desaparecido há 5 dias. As palavras repentinas de Tsunade assustaram Naruto. Ele não esperava que ela começasse por aí. Seu tom de voz era completamente diferente do habitual. Após pensar por um momento, Naruto também exibiu uma expressão pensativa e assentiu com a cabeça. Bem, isso é verdade. O Perviseide disse que voltaria em 5 dias, mas ainda não há notícias dele. Enquanto ele falava, de repente Naruto pareceu perceber algo e olhou para Tsunade, exclamando surpreso. Espere! A vovó Tsunade veio aqui, será que ela está preocupada com ele? Contrariando as expectativas de Naruto. Dessa vez Tsunade não tinha intenção de brincar, mas assentiu levemente, emitindo um som fraco. Assim que as palavras foram ditas, foi a vez de Naruto ficar atônito. Ele nunca tinha visto aquela tia de temperamento forte demonstrar uma expressão tão preocupada e triste. O que está acontecendo? Será que a Megakure é realmente tão perigosa assim? No entanto, assim que ele ficou em silêncio, Tsunade, ao lado dele, de repente olhou para o céu, revelando um sorriso de desamparo, e disse suavemente. Antes que ele partisse desta vez, ele fez uma aposta comigo de propósito, querendo que eu apostasse que ele ia morrer. Que idiota! Ele sabe muito bem que eu sempre perco quando aposto. Então, ele com certeza vai voltar, né? Tsunade olhou para o céu e falou baixinho, como se estivesse murmurando em um sonho. E neste momento, seu rosto também exibia uma expressão nunca vista antes. Neste momento, Naruto parou de repente e finalmente entendeu o motivo pelo qual Tsunade veio para cá. Foi simplesmente porque ela estava preocupada com a segurança de Jiraiya. Mas, como Kage, ela não podia demonstrar essa fragilidade diante dos outros. Por isso, ela saiu escondida sozinha para confidenciar essas palavras a Naruto. Pensando nisso, o coração de Naruto se agitou levemente. Ele queria encontrar palavras para confortar Tsunade. Mas, por algum motivo, ele também não encontrou nenhum motivo para consolá-la. Parecia de alguma forma inexplicável. Realmente havia algum tipo de perigo ameaçando a vida de Jiraiya. Até mesmo sempre confiante, Naruto não conseguiu conter o silêncio. O sol poente desceu gradualmente. Tingindo o céu de um vermelho profundo, a terra também emitiu uma luz tênue. Os dois à beira do rio permaneceram em silêncio. Suas sombras foram se alongando lentamente. A atmosfera pesada em seus corações também começou a ficar mais opressiva. No entanto, nesse instante, de repente, um som de passos surgiu lentamente à distância. E imediatamente depois, uma voz muito familiar soou de repente à distância. O que está acontecendo? Vocês dois estão esperando eu voltar? À medida que a voz se calava, as pupilas de Tsunade e Naruto se contraíram repentinamente, ambos abalados. No instante seguinte, quase simultaneamente, os dois viraram rapidamente a cabeça e olharam para a frente. E neste momento, sob o pôr do sol à frente, uma figura shinobi de cabelos brancos caminhava lentamente em direção a eles. Em sua testa estava amarrado um protetor de testa shinobi com um caractere para óleo gravado. Em seu rosto estava estampado seu sorriso característico. Neste momento, uma onda de alegria invadiu os corações de Naruto e Tsunade quase simultaneamente, as expressões congeladas em seus rostos derretendo instantaneamente, transformando-se em imensa felicidade. No instante seguinte, eles gritaram quase simultaneamente: Sábio tarado! Jiraiya! Gritos sincronizados ecoaram repentinamente à beira do rio ao entardecer. Chega a assustar o bando de pássaros na folhagem próxima. Sob a luz amarela e tênue do sol,
o bando de pássaros negros voou gradualmente para longe. E ao longe, Jiraiya, enquanto caminhava por ali, exibiu um sorriso de impotência e disse em voz alta: "Ah, mesmo que eu tenha demorado um pouco mais desta vez, vocês dois não precisam se preocupar tanto, né?" Jiraiya disse com um sorriso enquanto se aproximava. E nesse momento Tsunade já estava radiante, com uma alegria incontrolável estampada no rosto. Jiraiya realmente voltou. Não era uma ilusão. Exatamente como havia prometido neste quinto dia, ele retornou no horário previsto. Pensando nisso, o coração de Tsunade, que estava tão tenso, finalmente começou a se acalmar. Na verdade, quando Jiraiya decidiu ir a Megakuri para investigar pessoalmente, um momento de preocupação surgiu no coração de Tsunade. Afinal, aquele lugar era Megakuri, muito provavelmente a base da Akatsuki. E de acordo com informações externas, todos os membros da Akatsuki pareciam possuir força superior à de um ninja renegado de rank S se eles realmente levassem a sério e unissem forças contra Jiraiya. Mesmo ele pode não conseguir voltar facilmente. Muito menos obter resultados da investigação. Portanto, naquela época, Tsunade se opôs à ida pessoal de Jiraiya. Mas foi inútil. No entanto, felizmente ele já retornou em segurança. Tsunade soltou um suspiro imperceptível. E Naruto, ao lado dela, teve os olhos brilhados e correu rapidamente até Jiraiya. Mas naquele instante, Jiraiya de repente olhou para Tsunade e enquanto caminhava sorriu e falou: "Parece que esta aposta. Como sempre você perdeu, Tsunade." Jiraiya disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Tsunade ficou momentaneamente atônita, mas logo um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ela sabia naturalmente a que aposta Jiraiya se referia. No entanto, imediatamente depois, sua expressão se fechou novamente, tornando-se repentinamente séria. Então, depois de tossir uma vez para limpar a garganta, ela baixou a voz e disse: "Tosse, Jiraiya, não vamos falar sobre isso por enquanto. Já que você retornou tão sem problemas, você já obteve as informações do alvo?" Tsunade perguntou com uma expressão séria. Agora que a segurança de Jiraiya foi confirmada, ela naturalmente retornou à sua identidade como a quinta Hokage. E a respeito disso, Jiraiya, sentado à sua frente, naturalmente não se surpreendeu. Imediatamente desfez o sorriso do rosto, assentiu com a cabeça e disse: "Vamos encontrar um lugar adequado para te contar." Tudo bem. Capítulo 290. O mentor por trás de tudo é, na verdade, o herói caído de Konoha? Os dois logo chegaram ao escritório do Hokage. Assim que se sentaram, Jiraiya não hesitou e foi direto ao ponto. A base da Akatsuki está de fato localizada em Megakuri. Além disso, eles controlam toda a Megakuri. Enquanto essas palavras eram ditas, a expressão de Tsunade estremeceu violentamente instantaneamente, seu olhar endureceu e seu coração afundou. Portanto, o palpite anterior de Jiraiya estava completamente correto. A principal organização terrorista do mundo Shinobi está, na verdade, escondida na isolada Megakuri. E eles controlam toda a Megakuri? Isso é problemático. Afinal, se estivesse lidando apenas com uma organização, uma ação secreta ainda seria possível. Mas lidar com uma vila Shinobi inteira seria o mesmo que provocar uma nova guerra mundial Shinobi. Pode-se dizer, assim que a Akatsuki controlar a Megakuri, a situação se tornará completamente diferente. Tsunade refletiu em seu coração. Em seguida, sua expressão tornou-se sombria. E neste momento, ao vê-la tão séria, Jiraiya, do outro lado da mesa, ficou momentaneamente atônito, mas imediatamente ergueu a mão, acenando com ela enquanto sorria ironicamente. "Ah, esquece, não vou te deixar na expectativa. Não é tão ruim quanto você pensa." Ao ouvir isso, Tsunade ficou naturalmente momentaneamente atônita. A organização terrorista Akatsuki já controla uma vila Shinobi inteira, e isso não é ruim o suficiente? No entanto, antes que ela pudesse pensar direito, ela viu Jiraiya do outro lado da mesa, olhando fixamente para ela e falando seriamente em voz baixa.
Na verdade, os resultados da minha investigação desta vez são completamente opostos ao que nós dois esperávamos. Primeiro, embora o controle de Amegakure tenha caído nas mãos da organização chamada Akatsuki, mas os civis e shinobi ali vivem uma vida pacífica nunca antes vista. É um cenário próspero, completamente livre da escuridão da era do reinado de Anzo, a salamandra. E além disso, para aquele povo, o líder da Akatsuki é seu amanhecer e seu Deus, a esperança e o apoio para sua sobrevivência. Jiraiya falou devagar com um tom sério, sem qualquer traço de brincadeira. No entanto, quanto mais ela ouvia, quanto mais confusa Tsunade ficava. O que está acontecendo? Amegakure, outrora uma terra de guerra sob o controle da organização terrorista Akatsuki, tornou-se na verdade próspera e pacífica? Isso, aconteceu alguma confusão. Os belos olhos de Tsunade se arregalaram ligeiramente em sinal de descrença. E neste momento, Jiraiya deu uma risadinha repentina, olhou para Tsunade e sorriu. Será que você ainda se lembra? Há mais de 20 anos, no campo de batalha da Terra da Chuva, encontramos 3 órfãos de Amegakure. Assim que suas palavras foram ditas, o olhar de Tsunade mudou instantaneamente e ela sentiu inconscientemente. Eu lembro, naquela época aquele cara Orochimaru até queria matá-los. Mas você o deteve e além disso permaneceu ali especialmente, liderando os 3 na prática de ninjutsu. Não, espere. Por que você tocou nesse assunto de repente? Tsunade parecia confusa. Naturalmente, ela não entendeu por que o assunto de Jiraiya mudou repentinamente para esse ponto. No entanto, a expressão de Jiraiya permaneceu inalterada, ainda exibindo um sorriso de impotência, e ele disse: talvez nenhum de nós tivesse imaginado. Aquelas 3 crianças que acolhi naquela época são agora os líderes da Akatsuki, os governantes de Amegakure. Da mesma forma, eles são considerados deuses e anjos pelos habitantes de Amegakure. Assim que Jiraiya terminou de falar, as pupilas de Tsunade tremeram instantaneamente e em seguida, contraíram-se bruscamente. Imediatamente depois, sua expressão mudou completamente e ficou paralisada. O quê? Os 3 órfãos que Jiraiya salvou naquela época. Será que os líderes da maior organização terrorista que atualmente assola todo o mundo shinobi são a Akatsuki? Num instante, os pensamentos de Tsunade foram quase completamente interrompidos. Neste momento, ela finalmente entendeu. Por que Jiraiya mencionou de repente aquelas crianças de antigamente? No entanto, antes que ela pudesse pensar direito, ela viu Jiraiya do outro lado da mesa continuar falando com uma expressão séria. Dito isso, essa não é a parte mais chocante desta investigação para mim. O que me chocou ainda mais foi o mentor por trás de tudo, que planejou o incidente da captura da besta com cauda, usando o nome da Akatsuki. Ao ouvir isso, o coração de Tsunade estremeceu mais uma vez, e ela repetiu inconscientemente: o mentor que está usando o nome da Akatsuki? Então, a organização que realmente está mirando nos Jinchuriki não é a Akatsuki, mas sim aquele indivíduo misterioso que atua nos bastidores. Tsunade disse surpresa. O desenvolvimento dessa situação superou completamente as suas expectativas. Então, quem capturou o Jinchuriki? É outra pessoa? E que a Akatsuki em Amegakure estava sendo usada apenas como isca? Considerando esse ponto, o coração de Tsunade ficou ainda mais pesado. Parece que a situação real é muito mais complexa do que imaginávamos. E neste momento, ao ouvir as palavras de Tsunade, Jiraiya assentiu solenemente. Isso mesmo, todas essas informações já haviam sido confirmadas por ele. Tsunade baixou a voz e perguntou: quem é o mentor por trás de todos esses planos? Assim que suas palavras foram ditas, Jiraiya não respondeu diretamente. Em vez disso, recostou-se lentamente e olhou pela janela em uma determinada direção. Naquela direção ficava o complexo do clã Uchiha em Konoha. Ao ver isso, o coração de Tsunade disparou imediatamente. Ela já pressentia algo. E imediatamente depois, como era de se esperar, Jiraiya falou em voz baixa: essa pessoa
é alguém que deixamos passar despercebido. Porque ele já havia sido dado como morto no campo de batalha muitos anos atrás, e até se tornou um mártir de Konoha. E o nome dele é Uchiha Obito. Assim que suas palavras foram ditas, a expressão de Tsunade mudou repentinamente, e sua respiração congelou inconscientemente. O que? Isso? Como isso é possível? O mentor que arquitetou o incidente da captura da besta com cauda em nome da Akatsuki é na verdade um herói caído da Vila da Folha? Tsunade soltou um suspiro involuntário. A verdade era muito mais cruel do que ela havia imaginado. Afinal, embora ela não conhecesse Obito, sem dúvida ela sabia da existência dele. Porque naquela época ele era um dos 3 discípulos de Minato, e também um bom amigo de Kakashi. No entanto, infelizmente ele faleceu no campo de batalha durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi. Portanto, após o fim da guerra, ele foi reconhecido póstumamente como um dos mártires e heróis de Konoha. Tudo isso era história familiar para Tsunade. Que diabos está acontecendo? Por que alguém já morto apareceria como mentor por trás de tudo? Tsunade olhou para Jiraiya com um olhar confuso. Quanto a Jiraiya, ela acreditava nele incondicionalmente e naturalmente. Embora Jiraiya geralmente tivesse uma personalidade despreocupada e parecesse pouco confiável, em momentos críticos, ele sempre era a pessoa mais confiável. Diante de uma questão tão importante sobre o certo e o errado, ela naturalmente não acreditava que Jiraiya inventaria coisas do nada. Portanto, deve haver algo de estranho aqui. E nesse momento, Jiraiya naturalmente também percebeu a confusão de Tsunade. Contudo, sua expressão não mudou, permanecendo solene, e ele falou lenta e profundamente. Talvez você também queira perguntar? Como Uchiha Obito, uma pessoa do passado, pôde de repente se transformar no mentor por trás de tudo? É evidente que ele morreu há muito tempo. Certo. Dito isso, Jiraiya fez uma pausa, como se estivesse se lembrando de algo, e disse lentamente. Mas na verdade, talvez poucas pessoas saibam. Depois que a guerra terminou naquela época, na verdade, o corpo de Uchiha Obito nunca foi encontrado. Assim que Jiraiya terminou de falar, instantaneamente Tsunade ficou sem palavras, atônita. E se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que ela chegue a mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais e motivar o canal a trazer conteúdos com mais qualidade e frequência, qualquer valor no Pix já ajuda demais. Obrigado por ouvir até aqui, e a gente se vê no próximo capítulo.